Às margens do tempo, onde a história e o sobrenatural se entrelaçam, existe um relato de eventos que transcendem a compreensão humana. Nisso somos convidados a adentrar nos relatos bíblicos dos dias de Noé e Ló, onde o passado se mescla com o futuro em uma narrativa que desafia o senso comum. A punição descrita em Gênesis poderá se repetir? A Bíblia nos oferece uma visão complexa do que o mundo enfrentará à medida que nos aproximamos do fim da era atual, por meio de várias profecias. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26, Jesus compara os tempos de sua segunda vinda com os dias de Noé. Este paralelo destaca eventos e tendências marcantes que tornarão os momentos antes do fim da era atual únicos e incomuns na história humana. 2 episódios específicos, os dias de Noé e os dias de Ló, são mencionados por Jesus. O que caracterizava essas sociedades e como nosso mundo atual se assemelha a elas. Jesus não apenas faz referência aos dias de Noé, mas também aos dias de Ló. Como registrado em Lucas 17, 26 a 30, ele descreve as semelhanças. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Um elemento-chave que Jesus destaca é o envolvimento intensivo em atividades cotidianas, como comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender, construir e plantar. Não há nada evidentemente errado nessas atividades, mas o problema estava na imersão total nelas, a ponto de negligenciar a compreensão dos tempos em que viviam. Em essência, podemos resumir esse problema em poucas palavras: idolatria, dormência espiritual e materialismo. Eles estavam tão absorvidos com essas distrações que se desconectaram do espiritual e do eterno. O traço distintivo dos dias de Noé e Ló, portanto, era o afastamento dos preceitos do eterno. A reflexão sobre essa advertência de Jesus nos leva a considerar a quantidade de corrupção no mundo contemporâneo. Podemos afirmar que a civilização mundial e até mesmo a comunidade religiosa não estão imunes a isso. Muitos cristãos podem estar tão corrompidos em seus corações quanto os não crentes, mesmo que não o demonstrem abertamente em seus estilos de vida. A advertência de Jesus é clara. Se nos afundarmos no abismo do pecado, não estaremos preparados para sua vinda. Estaremos na mesma condição que as pessoas dos dias de Noé e Ló. O paralelo em Lucas 17, 26 nos adverte: assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. 2 trechos proféticos delineiam sociedades históricas reais, e Jesus nos orienta a atentarmos para elas. Ele salienta que no dia de sua vinda, o mundo assemelhará aos dias de Noé e aos dias de Ló. Os dias de Noé foram caracterizados por uma terra repleta de violência e corrupção espiritual. Nos dias de Ló, as cidades eram marcadas pela perversão sexual e idolatria. Essas descrições ecoam as condições de nosso mundo contemporâneo. Alguns indagam se o momento é adequado para a manifestação de Jesus, seja para buscar seu povo ou para punir o mundo pela sua perversidade ao não arrependimento de seus pecados. É possível afirmar com convicção que a Bíblia descreve o estado político, econômico, espiritual, social e militar do mundo antes da volta de Cristo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mateus 24, 6 a 8. As condições para esse evento serão assustadoras, porém já estão presentes nos dias atuais com menor intensidade. O cenário mundial está sendo formado diante de nossos olhos, basta observarmos com atenção. No entanto, a boa notícia é que, assim como as sociedades dos dias de Noé e Ló tinham aspectos negativos, também havia aspectos positivos. Noé é descrito como
um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, o que o permitiu compreender a situação e o julgamento vindouro. Isso estabelece um padrão para os cristãos a seguir. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes daquele período. Parece claro que hoje somente aqueles que vivem de maneira semelhante a Noé e sua família sobreviverão, obedecendo ao mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13, 34. O autor de Hebreus 11 destaca a fé de Noé, seu temor a Deus e sua obediência na construção da arca como um exemplo notável. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça pela fé. Assim, apesar dos aspectos malignos e sombrios dos dias de Noé e Ló, e das semelhanças preocupantes com os tempos atuais, devemos lembrar que Deus sempre oferece uma resposta preparada de antemão para qualquer situação. Ele fornece advertências sobrenaturais, orientação sobre como sobreviver e envia anjos para proteger, ajudar e libertar. Podemos esperar essas bênçãos de Deus em nossos dias e aplicar esses princípios espirituais no presente. Como diz Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. À medida que desvendamos os mistérios e as lições preciosas da Bíblia, estamos nos aproximando cada vez mais da luz que nos guia. Este é apenas o começo da nossa aventura juntos. Então não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar para continuarmos explorando o nosso caminho da fé. Obrigado por fazerem parte desta jornada incrível. Até o próximo capítulo.